Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou jornalista, tenho 23 anos e você está no canal Resenhando-se. No vídeo de hoje iremos falar de uma obra divertida, histórica e bem sucinta, que é A Evolução dos Bichos, do George Orwell. Primeiro, quem é esse autor? Quem é George Orwell? Nascido na Índia em 1903, que à época era colônia inglesa, Eric Arthur Blair, esse é seu nome verdadeiro, George Orwell era pseudônimo, foi jornalista, romancista e crítico político. Também são de sua autoria obras muito famosas como 1984, tenho certeza que vocês já ouviram falar, e Na Pior em Paris e em Londres, que é uma obra de jornalismo literário. George Orwell ele faleceu em 1950 e até hoje é tido como um dos escritores mais cultuados, mais apreciados em todo o mundo. Bom, a Revolução dos Bichos, pessoal, era uma sátira, uma paródia de muitas coisas que vinham ocorrendo na Rússia do século passado. Desde a Revolução dos bolcheviques em 1917, que pôs fim ao regime czarista, depois com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922 e depois da morte do Lenin em 1924, o líder da Revolução de Outubro de 1917, o início do período stalinista, que foi marcado por muitas violações de direitos humanos, perseguições e controle dos meios de comunicação. E o George Orwell, que viveu por um período em Moscou, ele testemunhou como as coisas fugiram do controle e ele retrata tudo isso nessa obra utilizando animais, porcos, galinhas, ovelhas, cavalos. Bom, agora como a obra se desenvolve, como que tem início a revolução? E na fazenda do Sr. Jones, os animais se sentiam muito explorados e escravizados por seu dono. Achavam que ele era muito injusto no tratamento com os animais, que os alimentava mal, que eles trabalhavam em demasia. Eram contra uma série de regalias as quais desfrutavam os donos e que ele tomava muito leite das vacas, muito ovo das galinhas, enfim. E com base em tudo isso e seguindo os preceitos do velho porco major, que seria aí uma espécie de líder, de mente por trás da revolução, os animais decidem se rebelar, expulsando o Sr. Jones da fazenda, os donos, e tomando para si o controle do lugar. Bom, no início tudo parecia lindo, né, pessoal? Seria aí o começo de uma nova era, com os animais do poder da fazenda e completamente livres de humanos. Só que as coisas começaram a fugir do controle, pessoal, a partir do momento em que os dois animais mais influentes da fazenda, o Napoleão e o Bola de Neve, começam a disputar a liderança do local. Só lembrando que esse porco, o Bola de Neve, ele era muito mais eloquente e estrategista que seu rival, o Napoleão, que era mais autoritário e feroz. Então o que acontece? Vendo que seu oponente era muito mais popular, admirado e querido pelos outros animais da fazenda, o Napoleão decide utilizar da força para literalmente botar o Bola de Neve para correr da fazenda. Ele utiliza seus cães ferozes, que seria uma espécie de exército particular, faz tudo que ele manda, para fazer o Bola de Neve correr para sempre, fugir da fazenda. E mais, ele se aproveita da ingenuidade, da inocência dos outros animais da fazenda para convencê-los de que o Bola de Neve é mau e que está por trás de todos os infortúnios que viriam a acontecer na fazenda. A partir de então, a coisa toda se transforma numa verdadeira ditadura, cruel, arbitrária e injusta. O Napoleão, junto a outros porcos que com ele começam a governar a fazenda, começa a fazer exatamente as mesmas coisas que antes supostamente faziam os antigos donos da fazenda, os seres humanos. Ou seja, eles passam a ter uma série de regalias que os outros animais não tinham direito, começam a, de fato, explorar, escravizar os outros animais e, pior, começa a utilizar da força para silenciar, oprimir animais que discordassem da política estabelecida na fazenda. Uma coisa muito interessante nessa obra é que ela nos mostra com muita simplicidade e clareza como de fato uma ditadura funciona, não apenas como ela oprime os cidadãos, mas também como ela manipula com facilidade. Um exemplo que eu dou é um personagem que é o Garganta, que seria uma espécie de porta-voz do regime napoleônico imposto na fazenda. O Garganta ele é um porco muito persuasivo, eloquente, criativo.
Ele domina muito bem a arte do discurso, fala muito bem. E não é à toa que toda vez que acontece algo na fazenda é sempre ele quem vai se explicar para os outros animais. Raramente vai o Napoleão, que é o líder da fazenda, explicar. E com isso, o regime consegue manipular com extrema facilidade os outros animais, que são analfabetos, não sabem ler nem escrever, e ainda são menos espertos, inteligentes que os porcos dominantes da fazenda. E com isso eles conseguem alienar o regime napoleônico imposto, consegue alienar os outros animais, convencê-los. Nesse ponto, Jojo nos mostra algo que ocorreu não somente na União Soviética do Stalin, mas também nos regimes nazi-fascista, do Hitler e do Mussolini, na Alemanha e na Itália, aqui no Brasil, com a era Vargas, depois com a ditadura militar, que é essa coisa do regime que está no poder utilizar a propaganda, o discurso, para manipular, alienar as massas. E é algo que infelizmente vemos ocorrendo até hoje, até mesmo em regimes democráticos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, curta, comenta e compartilha, porque isso ajuda muito na divulgação aqui desse meu trabalho. E claro, se inscreva, ative o sininho das notificações, que assim você fica por dentro de muitos vídeos que ainda serão feitos aqui no canal. Pretendo resenhar 100 anos de solidão do Garcia Marques, 20 mil léguas submarinos do Júlio Verne, Diário de um jornalista bêbado do Hunter Thompson, dentre outros. É isso, obrigado e até a próxima.